Olá, vamos iniciar o conteúdo sobre as contas monetárias ou sistema de contas monetárias. Este que é o último conteúdo da unidade 2 da nossa disciplina de contabilidade social. Uma observação que eu quero fazer antes de começar a aula é que vocês terão que relembrar do conteúdo de economia monetária que nós vimos no semestre passado em Introdução a Macro. Tá? Ali nós vimos as funções da moeda, surgimento da moeda, mas também vimos ali as funções do Banco Central, né, dos bancos comerciais, o que é público quando eu falo de economia monetária, de sistema monetário, o que é sistema bancário, né, quais são os agentes que eu considero para um ou para outro. Então, eu preciso que vocês relembrem daquilo, e quem não teve aula comigo, eu preciso que tenha esse conteúdo em mente, senão essa disciplina, essa parte da disciplina vai ficar muito complexa para vocês. Por isso, eu estou deixando as aulas de introdução a macro relacionadas a esse conteúdo lá no AVA para vocês. Tá? Então assistam elas primeiro, depois venham para esse vídeo, ok? Bom, o que são contas monetárias? Elas sintetizam as transações monetárias realizadas em todo o sistema monetário, ou seja, as transações realizadas entre bancos comerciais e Banco Central do Brasil. Então, tudo que eles realizarem entre eles, que for relacionado a dinheiro, vai entrar aqui nas contas monetárias. Da mesma forma que vimos no sistema de contas nacionais, as contas monetárias são compostas por um balancete com entradas e saídas equivalentes, né, de modo a garantir ao equilíbrio. Então o equilíbrio é mantido. O que nós estamos entendendo como passivo? São as obrigações devidas por uma empresa para outra. Né? É uma obrigação, portanto, a pagar. No caso aqui dos bancos, essa obrigação a pagar surge, olha lá, em negrito, ó, da entrada de dinheiro nos bancos por meio do depósito à vista e a prazo, poupança, etc. Então, quando você deposita um dinheiro no banco, o banco ele tem um passivo, né, baseado nesse seu dinheiro, porque ele tem uma obrigação com você que na hora que você for sacar, esse dinheiro tem que estar disponível, sacar, transferir, pagar, enfim, for utilizar esse dinheiro ali, você terá a possibilidade de utilizá-lo, né? Então ele tem uma obrigação contigo. Cada entrada se torna uma obrigação a pagar, né? O banco precisa garantir a disponibilidade do dinheiro para seu cliente. E o ativo? São os bens e direitos que pertencem a uma determinada empresa. No caso dos bancos, o ativo se resume no destino dos recursos captados junto ao público e o capital imobilizado. Ou seja, o ativo resume como os bancos utilizam aquele dinheiro que foi depositado, seja qual forma for, né, poupança ou qualquer outro ativo, mas que foi aplicado ali no banco. Então, passivo é como ele arrecada esse dinheiro e essa arrecadação gera uma obrigação com aquela pessoa que transferiu o dinheiro para aquele banco. E a partir dessa arrecadação, o banco utiliza esse recurso em em algumas atividades, né? E essas atividades são registradas no ativo. E eu estou falando aqui de bancos comerciais, tá? Não entrei no Banco Central ainda. Certo. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre bancos comerciais. O registro geral de todas as contas, todas as transações realizadas por todos os bancos comerciais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, qualquer um deles. A soma de todas essas transações vai gerar o que nós chamamos de balancete consolidado dos bancos criadores de moeda. Como vocês viram, né, no conteúdo do semestre passado, os bancos comerciais conseguem criar moeda, que é o que nós chamamos de moeda escritural. Tá? Então, cada item descrito no balancete consolidado se refere ao resultado final da conta correspondente presente no balancete de cada banco. Então, cada banco, Bradesco, Caixa, enfim, cada banco tem lá seu balancete consolidado, e o resultado desse balancete é somado, dando origem ao balancete consolidado dos bancos criadores de moeda. Esse aqui é um croquis, né, uma aproximação teórica do que seria esse balancete consolidado. Então aqui nós temos o passivo, aqui o ativo. No passivo nós temos recursos monetários, né, ou seja, depósitos à vista. Temos recursos não monetários, depósito a prazo, recursos provindo do Banco Central, passivos externos, outras exigibilidades, recursos próprios. E no ativo nós temos o total de encaixes, temos os empréstimos
títulos, outras aplicações que não estão contidas aqui em cima e o que é imobilizado pelo banco. Bom, sobre o passivo, né? O passivo elenca todas as fontes de recursos dos bancos comerciais, como nós já vimos. F, que está aqui denominado como F, é só uma identificação, tá? Significa que é o saldo dos depósitos à vista, que o público mantém junto ao banco no momento em que se refere o balancete. São recursos monetários, ou seja, fazem parte dos meios de pagamento e possuem liquidez imediata. Lembra que é o dinheiro, né? Tem, sei lá, R$1.000 circulando na economia, R$200 desses 1.000 foram depositados. Então eles estão depositados, mas podem ser sacados a qualquer momento, depósito à vista, né? Então eles são considerados aí meios de pagamento. Cheque, se não for pré-datado, tem a mesma liquidez da moeda, né? Então entra aqui também. No caso que eu estou chamando aqui de meio de pagamento, né? Então aqui que eu estou chamando de meio de pagamento, esse depósito à vista ele é o DV, e esse DV faz parte do que nós chamamos de M1. Lembram-se? Então, M1 inclui M0, que é o total de moeda que circula, mais DV. Não é isso? Então, é isso, só para relembrar um pouquinho. Certo. E os recursos não monetários? Considera tudo aquilo que não é considerado meio de pagamento restrito, né? Então, ó, G1 considera o valor total de depósitos a prazo de vários tipos que o público mantém com os bancos comerciais no momento da elaboração do balanço. E aí entra poupança e outros tipos de depósito, né? CDB. O que acontece? Por que ele é considerado a prazo, né? Olha lá, a liquidez desse tipo de depósito é evidentemente menor que a dos depósitos à vista, né? Porque você tem que respeitar aquele tempo, né, previsto ali na hora que você fez esse depósito para você retirar o retorno, né? Então a poupança ela passa a ter um retorno, mesmo que mínimo, mas passa a ter um retorno para você após 30 dias de aplicado seu dinheiro. O CDB você escolhe 30, 60, 90, né, e aí por diante. Então você só vai ter o retorno depois desse período. Se você tirar antes, você não tem aquele retorno. Tirar seu dinheiro antes, né? Então por isso que a gente fala que ele tem menos liquidez. Por quê? O dinheiro e aquele depósito na conta corrente você tira agora, já usa. Já esse aqui, poupança CDB, para você ter o retorno que você planejou, você tem que esperar aquele prazo mínimo. G2. Se refere aos empréstimos de redesconto, ou seja, aos empréstimos concedidos pelo Banco Central do Brasil aos bancos comerciais. Quais são as finalidades desse empréstimo? Compensação bancária, como nós já vimos, né, na disciplina anterior, e como uma política de incentivo. Então, o que acontece? Lembra dos encaixes? Né? Os bancos comerciais eles são obrigados a manter encaixes com o Banco Central, pelo menos aquele encaixe compulsório. Então, nós temos, para voltar um pouquinho, resgatar esse conteúdo, nós temos 3 tipos de encaixe: voluntário do Banco Comercial, voluntário do Banco Central e compulsório do Banco Central. Né? Então, esses recursos provindos do BCB são aqueles recursos que utilizam o compulsório do Banco Central para emprestar dinheiro para os bancos comerciais. Em alguns momentos, o Banco Central pode usar esse recurso, esse instrumento de política monetária, para quê? Para estimular o crédito e aí tentar alavancar a economia. Tá? E compensação bancária? Compensação bancária, para ficar fácil, né, vamos explicar assim. Imagina que ao final do dia, os bancos, todos eles, têm que entrar em uma negociação para saber o que um precisa transferir para o outro. Como assim, professor? Pensa aí que você tem um boleto da Caixa, só que sua conta é no Santander. Você pega o boleto da Caixa, paga no Santander. O Santander vai ter que transferir aquele dinheiro para a Caixa. Né? Ele vai fazer isso no fim do dia. Só que a Caixa pode ter um boleto do Santander ou uma transferência ser realizada para o Santander. Né? E aí no fim do dia, todas essas contas são entrelaçadas, são comparadas. E se, por exemplo, o Santander tiver que receber mais da Caixa do que a Caixa enviar, do que a Caixa receber do Santander, nós temos essa compensação bancária. Pode acontecer de a Caixa não ter a totalidade desse recurso. E aí ela vai ter que utilizar o encaixe voluntário que ela tem com o Banco Central, mas em algum momento pode ser que nem esse encaixe seja suficiente. Então o que ela vai fazer? Recorrer ao encaixe compulsório do Banco Central. Tá? E aí nesse caso é um empréstimo mesmo. Ok?
Então, ó, programas especiais de crédito, né? Para estimular determinado setor da economia nacional, o governo pode, por meio do Banco Central, conceder empréstimos, né, que nós chamamos de redesconto, para o banco comercial com taxas subsidiadas. Então, por exemplo, suponha aí que o governo federal queira estimular o setor da linha branca, geladeira, micro-ondas e tal. E aí o que ele faz? Ó, bancos, cria aí uma linha de crédito para esse segmento e que eu vou te oferecer crédito por meio desse redesconto subsidiado, né, mais baixo, taxas lá embaixo. Só que eu preciso que você conceda essas mesmas taxas mais baixas para os compradores, né, para os consumidores que irão comprar essa linha, esses produtos. Ou para as próprias empresas, fábricas que vão fabricar para elas poderem investir em capital, aumentar ali e tal sua produção. Tá? Então o governo pode fazer isso, com isso ele está injetando dinheiro na economia, estimulando demanda e assim por diante, como nós já sabemos. Passivo externo. Passivo externo mostra, no momento da elaboração do balancete, o saldo de recursos tomados pelos bancos comerciais do país junto a não residentes. Por que é saldo? Porque o banco também pode emprestar dinheiro para não residentes, da mesma forma que ele pode pegar, né, de fora do país, ele capta recursos e traz para cá, ou ele pode enviar recursos daqui para lá. Né? Então o saldo disso é registrado aqui. Essa captação de recurso externo é feita por meio de empréstimo, né? Ou também o envio, né, de empréstimo para o resto do mundo. E por que os bancos fazem isso, né? Porque eles podem captar esse recurso, esse empréstimo que eles pegaram no resto do mundo e ofertar esse dinheiro para o público nacional. Eles pegam dólar, transformam em reais e ofertam isso como empréstimo ou financiamento para o público aqui no país. Por que isso é vantajoso para o banco? Porque ele pode trabalhar com a diferença da taxa de juros. Então, suponha que ele pega uma taxa de juros externa, né, nesse empréstimo que ele captou no resto do mundo, de 5%, mas a taxa de juros média no Brasil é de 10%. Então, ele vai pegar o dinheiro lá de fora, emprestar aqui dentro, ele vai receber 10%, paga os 5% que ele está devendo lá para o resto do mundo, e ainda sobram 5%. Olha lá, né? Interessante, né? Outras exigibilidades se referem a recursos provenientes de uma série de outras fontes, como repasse do governo e FGTS, que não está contida nos outros itens que nós falamos. Né? Eles não se caracterizam como depósito à vista, mas nem depósito a prazo e nem recursos externos. Né? E recursos próprios são recursos do próprio banco. Né? O saldo total ali no final, durante a apuração das contas. Né? Recurso do próprio banco, você pode pôr aí já o lucro dele, né? Já estão lá aqui. Ou até capital dos proprietários, enfim. E no ativo? O ativo ele elenca as formas de aplicação dos recursos à disposição dos bancos. A indica no momento da referência do balancete qual o montante mantido em caixa. Então nós, como eu já adiantei, vocês já viram na disciplina anterior, nós temos 3 encaixes. Encaixe em moeda corrente, que é aquele que o banco comercial mantém com ele mesmo, e encaixes depósitos no Banco Central do Brasil, que são os voluntários e o compulsório. Então imagine que você tem aí R$1.000, você deposita R$1.000, tá? Só para simplificar aqui nosso exemplo, vocês resgatarem esse conteúdo. Você tem R$1.000, desses R$1.000, o banco decide se depositou esses R$1.000 na caixa, por exemplo. O que a caixa vai fazer? Suponha que o encaixe que ela mantém com ela mesma seja de 20%, ela vai manter R$200 com ela. Só que ela decidiu deixar mais R$100 com o Banco Central, né? Então aqui em encaixe voluntário, e mais R$100 com o Banco Central também, mais de compulsório. Tá? Então aqui BCB compulsório e aqui BCB voluntário. Tá? Aqui seria banco comercial voluntário. Então, são as 3 formas de encaixe. O que sobra aqui? Não, 200 com 100, 400. Então sobram 600. O que é feito com esse dinheiro? Vocês se lembram? 600 é reinjetado na economia, reinserido na economia. Então o banco pega 600 e concede uma linha de empréstimo para alguém que está precisando. Setinha ficou feio. Concede uma linha de empréstimo para alguém que está precisando reformar sua casa, pagar uma dívida ou um financiamento para comprar uma casa nova, né?
Então isso aqui é reinjetado na economia, de tal modo que nós teremos agora os R$ 1.000 que você depositou mais 600. Professor, mas os R$ 1.000 estão fatiados aqui. Não, o que está fatiado é a moeda mesmo, né? O dinheiro, mas o número está lá disponível para você, de tal modo que a hora que você quiser consumir, você vai poder sacar esses R$ 1.000. Professor, mas de novo, o dinheiro está lá dividido. Por isso que o banco mantém esses R$ 200 em caixa dele. Ele supõe que nem todo mundo vai sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Então, se ele manter R$ 200 de todo mundo, né, 20% do depósito à vista de todo mundo em caixa, esses 20% geral serão suficientes para atender os saques realizados por todas as pessoas. Relembrando que a maior parte das transações hoje são transferências, né? E transferência você transfere números, você não transfere o dinheiro em si. Tá bom? B nós temos os empréstimos, né? Então, parte daquele dinheiro que o banco arrecadou com o passivo é encaminhado para os empréstimos, tanto ao setor público quanto ao setor privado. Olha lá, tem-se aqui o resultado de empréstimos concedidos por todos os bancos comerciais em determinado momento. Títulos. Os bancos também podem comprar títulos de dívida do setor privado, debêntures, e do governo, título da dívida pública. O objetivo do governo e das empresas ao emitir esses títulos é captar recurso no mercado com prazo e condições de pagamento diferenciado de empréstimo. Então, quando o governo emite um TD, Tesouro Direto, né, um título do claro que você compra no Tesouro Direto, o que ele quer é captar um recurso com taxa menor do que a de mercado e com prazo estendido, com prazo maior. Né? E a mesma coisa as empresas quando emitem os debêntures. Tá? D. Todos os outros destinos e dos recursos dos bancos comerciais não contemplados em A, B ou C, né, que é o que nós vimos antes. E. Se refere ao estoque de bens físicos de propriedade do conjunto dos bancos comerciais no momento de apuração do balancete imobilizado. Imobilizado é tudo aquilo que o banco tem como capital investido. Né? Então ele tem lá, comprou computador, investiu na compra ou reforma ou construção, enfim, de uma nova agência, cadeira, tudo isso vai entrar aqui como imobilizado. Né? O valor vai entrar aqui como imobilizado. Certo. Vamos falar agora sobre o balancete sintético do Banco Central do Brasil. Olha lá, as operações realizadas no Banco Central do Brasil são registradas em balancetes internos e esses balancetes internos dão origem a esse balancete consolidado, né? Ou melhor, balancete sintético. Cada conta presente no balancete sintético corresponde ao saldo de uma conta daquele balancete interno do Banco Central. Olha ele aqui, passivo monetário, aqui nós vamos ter a base monetária, tá? Aqui nós teremos depósito compulsório em espécie, títulos do Banco Central, passivo não monetário, ativo e assim por diante. A mesma ideia, né? Passivo é a obrigação do Banco Central com outras instituições e ativo é o que ele, após arrecadar o dinheiro, é o que ele faz com esse dinheiro, né? O destino. Bom, no caso do passivo monetário, nós temos a base monetária ou pelo menos a base monetária restrita, tá? Por que ela é restrita? Porque ela está considerando somente o papel moeda em poder do público, né? E os encaixes, né? Junto ali com o DV que é posto à vista. Então, ó, a soma de todo o papel moeda emitido com todos os encaixes, né? CMSB, voluntários e compulsório, todos eles estão inclusos aqui. N se refere ao depósito compulsório em espécie. Né? Então, ó, refere-se ao depósito compulsório cuja base de cálculo não é o montante dos depósitos à vista. Tá? Então, o depósito à vista não está incluso aqui. No Brasil, depósitos compulsórios se referem, né, a recursos aplicados na poupança e outros derivados de sobras de depósito à vista não aplicados nos percentuais exigidos legalmente em modalidades específicas de crédito, como o microcrédito. Ou seja, essa parte aqui ela é bem específica. Né? Se eu somar aqui M mais N, nós teremos a base monetária ampliada. Tá? Então, M é só a base monetária restrita, M mais N, base monetária ampliada. Temos ainda os títulos do Banco Central. Se refere aos títulos emitidos pelo Banco Central do Brasil para a condução da política monetária. Entretanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal vedou ao Banco Central continuar emitindo esses títulos. Então, quando vocês verem essa linha, essa conta disposta ali no balancete, ela vai se referir aos títulos que foram emitidos no passado e que ainda não venceram, né?
Então eles ainda estão correndo seu prazo de vencimento. No passivo não monetário, nós temos os depósitos do governo federal. Nós vimos que o Banco Central ele é o banco do governo, né? O banqueiro do governo. Então, os depósitos de tudo aquilo que o governo arrecada, taxas, tarifas, enfim, multas, tudo, vai ser depositado aqui no Banco Central. Obrigações externas se refere às operações envolvendo divisas e que o Banco Central precisa prestar contas. Depósitos de organismos financeiros internacionais, contratação de operações em ouro e em moedas estrangeiras que ainda não foram liquidadas. Então, todas as transações externas vão entrar aqui, né, realizadas pelo Banco Central. R refere-se a todos os outros passivos não monetários não contemplados nas opções anteriores e S se refere ao capital do próprio Banco Central do Brasil. Oriundo aí dos juros que ele cobra e assim por diante. No ativo. Reserva internacional se refere àquela função do Banco Central relacionada ao depósito de divisas para utilização na política monetária e política cambial. Né? Na política cambial, quando o governo quer comprar ou vender dólares para poder aí regular, controlar a taxa de câmbio, ele vai utilizar essa reserva internacional. Né? Se ele comprar dólares, ele vai aumentar a reserva, se ele vender dólares, ele vai diminuir a reserva. E aí eu estou falando dólares como exemplo, mas tem euros aqui também, por exemplo. Tá? Olha lá, quando um valor em divisa chega ao caixa do Banco Central, tem-se um valor idêntico, sai do caixa, mas em moeda local. Né? Por quê? Porque o Banco Central, quando ele compra dólares, o que ele está fazendo? Na verdade, ele está trocando dólares por reais. Né? Ele está trocando dólares por reais. Então, quando ele compra dólares, ele injeta reais na economia. Então, vamos lá, um exemplo. Suponha que um exportador, um brasileiro que está exportando, ele obtém 5 mil dólares em uma negociação e decide vender esses dólares, até porque dólares, né? Porque ele não consegue utilizar os dólares para pagar seus fornecedores, seus funcionários, então ele precisa converter isso em reais. Então ele vende isso para o banco, que ele tem ali uma conta corrente. O banco vai captar esse dólar e vai entregar reais para essa empresa, para esse exportador, né? Utilizando como referência a taxa de câmbio naquele momento. E em algum momento esses dólares vão chegar para o Banco Central. E para captar esse dólar, o Banco Central vai pagar reais ao banco comercial que está entregando o dólar para o Banco Central. Tá? Então assim que é feita a troca de forma simplificada. Né? Existe muito mais etapas aí no meio do caminho. Ativo. Crédito a instituições financeiras ou redesconto. Né? Então se refere aos empréstimos concedidos pelo BCB aos bancos comerciais. Correspondem, olha lá, né, como eu já expliquei, ao item G2 do passivo do balancete dos bancos criadores de moeda. Então, quando os bancos comerciais captam esse recurso de redesconto do Banco Central, vai entrar lá no passivo. Aqui no Banco Central vai entrar como ativo. Empréstimos ao Tesouro Nacional e outros órgãos públicos e esferas do governo. Representa os empréstimos que poderiam ser concedidos pelo Banco Central para o governo. Mas isso foi proibido pela Constituição de 88. Por quê? Imagina que você aí tem uma empresa e a sua empresa tem um banco. Né? Então imagina que o seu banco está fornecendo empréstimo para você mesmo, a custo baixo. Uma empresa, se ela falir, o problema é dela e da massa falida dela. Mas para um governo, né, que representa a nação, usa dinheiro de impostos, do pagador de impostos, de tributos, isso é sério, porque pode aí, gerar aí um espírito de gastança do governo, uma vez que ele pode a qualquer momento utilizar recursos de empréstimo do Banco Central e está sempre arrolando essa dívida. Então, a Constituição de 88 vedou essa possibilidade de empréstimo do Banco Central ao próprio governo, ao Tesouro Nacional. K. Se refere aos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, né, governo federal, mas que ainda não foram negociados e por isso ainda estão na carteira do Banco Central do Brasil. O que isso significa, pessoal? Olha lá. Embora o Banco Central ele mesmo não possa emitir títulos títulos públicos, o governo federal pode. O governo federal faz isso por meio do Tesouro Nacional. Só que quem gerencia essa oferta de títulos é o Banco Central. Então ele deixou de ser um emissor de título para ser um gestor.
ele faz toda a gestão. Então, nesse processo de gestão, enquanto os títulos não são vendidos, eles ficam de posse do Banco Central, ainda que eles não sejam de propriedade do Banco Central, tá? E ele vai entrar todos aí os outros ativos que não foram citados anteriormente, inclusive o imobilizado pelo próprio Banco Central. Ponto interessante, como é necessário manter o equilíbrio interno entre os balancetes, né? Entre esse balancete, podemos dizer que qualquer alteração no ativo, lado esquerdo, deve ser acompanhada de uma alteração no passivo monetário ou no não monetário. Então, tudo que acontecer no lado do ativo deve gerar uma repercussão no lado do passivo, de tal modo que o balancete como um todo fique equilibrado. As alterações nas contas do ativo são denominadas como operações ativas do Banco Central do Brasil. Como a base monetária está no passivo monetário, podemos dizer que ela pode ser controlada pelo Banco Central do Brasil por meio das operações ativas. Um exemplo. Suponha que nós tenhamos um aumento das reservas internacionais. Reservas internacionais está no ativo. Então, o governo comprou dólar, não é isso? Se ele compra dólar, ele está injetando reais na economia, como eu acabei de explicar. Se ele está injetando reais na economia, o que ele está fazendo é aumentando a base monetária, não é? Então ele está aumentando a base monetária, está aumentando o passivo. Né? Isso é interessante porque se o país estiver numa situação ali de quase pleno emprego, o produto real muito próximo do produto potencial, nós teremos uma tendência de inflação, né? De aumento generalizado de preços. Né? Então, talvez não seja interessante para o governo aumentar a base monetária agora, porque a base monetária vai estimular a demanda. Então, estimulando a demanda, aumenta aí os preços, porque estamos próximos aí da capacidade instalar total da economia, toda essa repercussão que vocês já sabem. Mas o governo não pode simplesmente se ater a não comprar o dólar porque a taxa de câmbio está abaixo daquilo do que ele gostaria que estivesse, sua política cambial. Né? Então ele precisa comprar dólares, não tem jeito. Mas ele não quer esse efeito da inflação na economia. Então o que ele vai fazer? Ele tem que estimular algum outro ativo não monetário para retirar esse dinheiro da economia, né, no segundo momento. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo? Né? Eu estou dizendo que ele aumentou isso aqui, ele aumentou as reservas internacionais. A repercussão foi um aumento na base monetária. Tá? Então teve aqui uma repercussão na base monetária que pode causar repercussões na inflação. Para que isso não ocorra, ele pode, por exemplo, aumentar algum tipo de tarifa, pode aumentar algum tipo de obrigação externa, enfim, ele pode captar, alguma forma, captar recursos do resto daqui do Brasil, né, do próprio Brasil, para retirar esse recurso aqui da base monetária e assim não estimular a demanda. Tá? Ele pode, inclusive, né, aumentar os depósitos compulsórios. Né? E aí os encaixes aumentariam, você teria menos dinheiro para circular na economia. Certo? Bom, por fim, então, vamos juntar as duas coisas. O balancete do Banco Central com o balancete do bancos comerciais. Aí nós temos o sistema de contas monetárias, como gostaríamos de apresentá-lo. De novo, passivo. Temos passivo monetário, passivo não monetário dos bancos comerciais, e aqui é do BC, né? Aqui é geral. Aqui nós temos ativo do Banco Central e ativo dos bancos comerciais. Esse balancete resulta da soma do balancete consolidado dos bancos comerciais e do balancete sintético do Banco Central. Como ele é uma soma, algumas contas acabam se anulando e outras podem ser condensadas. Os encaixes no ativo do balancete dos bancos e a soma de M2 com N no passivo do balancete do Banco Central são equivalentes, portanto elas somem. I e G2 referentes aos empréstimos do Banco Central no ativo, aos bancos no passivo, então elas também se anulam, porque um está enviando dinheiro para o outro, né? E outras contas foram omitidas para efeito de simplificação, né? Então, por exemplo, D, E, G4 e G5 foram adensadas, foram juntadas em V. O, R, S foram adensadas em U. Então, se nós voltarmos aqui, aqui U, ele está condensando uma série de outras contas, V
a mesma coisa, tá bom? Exercícios. No PDF, vocês verão que existem mais exercícios, mas eu não quero tratá-los aqui com vocês porque são as bases conceituais, e isso vocês já teriam que ter do primeiro semestre. Mas eu estou colocando para vocês resgatarem. Primeiro slide tem a pergunta, o segundo ou o terceiro eu botei aí a resposta. Não fiquem só com essas respostas que elas estão simplificadas. Aqui é um caminho para você seguir. Os pormenores, especificações, detalhes estão nos livros que eu coloquei na referência. Tá? Tanto o Manual de Economia da USP, tanto a Nova Contabilidade Social da professora Leda Maria Paulani. Tá? O que eu quero apresentar para vocês é esse exercício matemático aqui. Também é conteúdo do primeiro semestre, mas é um conteúdo que eu preciso que vocês gravem, então eu vou cobrar novamente. Tá? Então olha lá. Calcule o multiplicador bancário total de moeda escritural. Você sabe, você se lembra o que é moeda escritural? Se não sabe, vai ler. Tá? Se tiver dúvida, pergunta à professora, assiste a aula lá do primeiro semestre, não tem problema. E o multiplicador bancário também. No caso, o multiplicador bancário funciona como se fosse o multiplicador keynesiano. Tá? O multiplicador keynesiano não significava que aquela parte que foi demandada, a parte da renda seria demandada e geraria mais recurso. Para simplificar, o investimento de R$1.000 geraria os R$1.000 mais uma renda de tantos R$1.000, por exemplo, R$400. Né? Então 1.000 mais 400 é o total de moeda que tem circulando na economia. O multiplicador bancário tem o mesmo sentido. Do total de meios de pagamentos que estão circulando na economia, aqui no exemplo R$200, uma parte é depositada no banco, no caso aqui 50, e desses 50, 30% fica retido no banco, como um encaixe total, seja do Banco Central somado ao do Banco Comercial, e o restante, 70%, é aplicado em toda a economia. Né? Esse que é aplicado em toda a economia é que vai ter aí um efeito multiplicador. Tá? Então, quanto maior o encaixe total, menor o efeito multiplicador bancário. Certo? Essa aqui é a formuletinha dele, sendo que C é o depósito à vista, é o percentual de depósito à vista sobre os meios de pagamento, basta você dividir DV sobre MP, e R é o total de encaixe sobre meios de pagamento. Tá? Então, ó, é um percentual também. Então, respondendo a pergunta, você vai substituir aqui os valores, vai chegar no multiplicador de 1,21, vai fazer o cálculo, você vai encontrar um total ali de moeda de 60, né? E moeda depositada foi 50, como nós já falamos, 60 menos 50, então a moeda escritural é 10. Os bancos criaram R$10 no fim de todo o processo. Ok? Em outras palavras, os encaixes exigem que 30% de cada depósito seja retido. Então, o banco comercial usa 70% para emprestar e receber juros. Dos 50 depositados, 15 ficam retidos como encaixe e 35 são emprestados a outras pessoas. Se esses 35 circulam na economia até serem depositados novamente no banco, que retém 10, né? Qualquer banco ele vai reter 10, porque 30%, retém 10 como encaixes, e empresta o restante, que é, na verdade, 25, né? 25 aqui. 25. Ele empresta esses 25. Quem arrecadar esses 25 vai depositar esses 25 no banco em algum momento. Esses 25, uma parte, 30% fica retida, outra parte é reemprestada, e isso vai acontecendo. E se nós somarmos o total de moeda geral criada, nós encontraremos o valor de 10 criada, né? Mais 10 com 50 que já estava depositado, nós teremos o valor total de 50. É isso. E até mais.